Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour completo pelo menu de configurações do Valerion Vision Master Max, o melhor projetor a laser frontal da atualidade. Ele está instalado aqui na minha sala a uma distância curta aqui da tela e eu vou mostrar recursos que eu não mostrei no meu vídeo de apresentação desse aparelho aqui. A gente vai mostrar aqui como que o Enhanced Black Level nesse aparelho traz uma qualidade de imagem mais impactante nesse aparelho. Só que nem todo mundo sabe como usar esse recurso e eu mesmo, quando testei esse aparelho, não só ele, mas o Vision Master Pro 2 também, pela primeira vez, eu fiquei meio assim de achar que o Enhanced Black Level não estava funcionando. Nesse vídeo eu vou provar para vocês que funciona sim e ainda vou dar dicas importantes para que você tenha a melhor qualidade de imagem com esse aparelho aqui. Vamos lá! Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo, que o Valerion Vision Master Max é simplesmente o projetor mais espetacular que eu já trouxe aqui no canal, e isso vocês já sabem, porque vocês com certeza assistiram ao vídeo de review desse aparelho. Se não assistiram, vão assistir, eu vou deixar a recomendação para vocês aí embaixo na descrição. Agora, que esse projetor aqui, meus amigos, tem um nível de contraste absurdo, é assustador, como diz um inscrito aqui do canal que comprou esse aparelho. Ele mora em Portugal e ele disse o seguinte: Luiz, é assustador o nível de preto desse projetor. E é realmente, mas muita gente não sabe, né, como habilitar esses recursos no projetor e às vezes a pessoa habilita e não vê mudança, não vê diferença alguma. Eu vou explicar para vocês o que acontece e como você vai habilitar e como você vai perceber a diferença nos níveis de preto desse aparelho aqui. Olha, ele está aqui, gente, a uma distância mais ou menos aqui de uns 2,80 metros da minha tela. Aqui eu tenho uma tela de 133 polegadas, tá? Para certos conteúdos a essa distância aqui, ó, dá enjoo, então toma cuidado, vai fazer uma tela muito grande aí não. Lembrando que a gente está em época de Copa do Mundo, muita gente vai querer utilizar um projetor como esse porque ele tem uma imagem absurda, um brilho muito potente e também um nível de contraste, assim, de bugar o nosso cérebro. Então vai querer investir num aparelho desse para projetar um telão aí, e eu recomendo inclusive, tá? Mas saiba que você tem que aprender a usar esse aparelho, então presta atenção no vídeo para você conseguir extrair o máximo de qualidade desse aparelho aqui. Vamos lá, vamos começar pelo menu de configurações. Ó, eu tô projetando aqui, só comentando mais uma vez, eu tô projetando aqui numa tela branca, tá? Essa aqui é uma tela Mate White de 133 polegadas, mas essa não é a tela ideal para esse aparelho. A tela ideal para esse aparelho é uma tela ALR, a tela da Nothing Projector, é a tela excelente que vai reduzir, né, a incidência de iluminação do ambiente, vai te trazer um contraste melhor, vai te trazer uma imagem mais nítida, principalmente em conteúdos em 3D, conteúdos em HDR, então é a tela ideal que eu recomendo para vocês. Hoje a gente vai testar aqui nessa tela, porque ele já está instalado aqui, então para vocês entenderam, né, para não ter esse trabalhão de ir lá para outra sala, eu vou mostrar nessa tela aqui mesmo, mas a tela ideal é a tela da Nothing Projector. Vamos aqui para o menu de configurações, que eu já estou falando demais. Aqui a gente tem coisas interessantes em entradas, já vou mostrar para vocês aqui que em entradas externas nós temos aqui formato HDMI, controle de HDMI. Eu deixo o controle de HDMI habilitado para comunicar o projetor com o videogame que eu ligar, com algum console que eu ligar, alguma coisa que eu ligar na porta HDMI, mas você pode deixar isso aqui desabilitado também. Desligamento automático do dispositivo, né? A gente tem aqui display, liga automaticamente, ele permite que o dispositivo inicie automaticamente através do periférico SEC. Tem um recurso aqui, se não me engano, um desses aqui, eu não sei qual que é, eu preciso estudar mais, que se ele estiver na tomada, acabar a luz e a luz voltar, ele liga o projetor. Isso aí você tem que deixar desabilitado. Eu não sei qual desses aqui, eu não sei nem se tem esse recurso aqui, mas eu vou testar depois, eu conto para vocês lá no Instagram se eu descobrir, tá bom? Me segue lá no Instagram. Ó, aqui a gente tem entradas externas, né? E aqui a gente tem alguns recursos interessantes, porque temos aqui o modo automático, onde a transição entre os formatos padrão e o formato otimizado é selecionada automaticamente, tá? Aqui a gente tem o formato padrão, vai dar prioridade à garantia de compatibilidade com dispositivos ligados, e o formato melhorado.
que é o formato melhorado? Os dispositivos externos devem suportar um ecrã 4K, com ênfase principal na qualidade da imagem. Então você que vai conectar um console de videogame, um TV Box, um Apple TV, alguma coisa a esse projetor, ele tem 4K, né? Ele transmite em 4K com HDR e tudo, aí você deixa aqui no formato otimizado, tá? Formato melhorado, na verdade. Agora, a gente tem o otimizado Pro também. O otimizado Pro é ótimo para quem vai jogar videogame com esse projetor. E jogar videogame com esse projetor é uma das experiências mais satisfatórias que eu já tive até hoje testando projetores nesse canal. Por quê? O input lag nesse projetor é muito baixo, gente. Em 1080p, 120 Hz, ele chega a 8 milissegundos de input lag. Então tá excelente. Se tiver um PC gamer, então, e quer jogar com menos input lag ainda, ele vai chegar a 4 milissegundos, te entregando em 1080p até 240 Hz. Já pensou nisso? É melhor que muito monitor gamer aí, caríssimo. Então você tem nesse aparelho aqui, só que a diferença é que o monitor gamer você tem uma telinha pequena, né? Aqui você tem uma tela de até 300 polegadas. Aqui, ó, otimizada Pro você pode habilitar. Para mim ele não vai habilitar aqui porque eu não tenho um console aqui conectado ao projetor nesse momento. E tem outros recursos também que você pode habilitar para melhorar aí input lag, enfim, vários recursos que ele traz aqui de calibração de imagem. Aqui em projetor nós temos também correção automática de Keystone, correção manual de Keystone, todos os recursos que os projetores bons que a gente tem na atualidade trazem, né? Alinhamento automático de ecrã, focagem automática, focagem manual, zoom de visualização, ajuste de posição, adaptação à cor da parede, deslocação da objetiva, íris, né? E tem todos esses recursos aqui. Eu vou desabilitar aqui o focagem automática após movimento. Tá? Ele tem vários recursos interessantes aqui, mas tem alguns que a gente precisa comentar e eu vou começar aqui pelo zoom de visualização. O zoom de visualização é um dos recursos mais importantes na hora de você fazer a instalação e tem um hackzinho que eu vou falar para vocês nesse vídeo, anota aí, esse vale seu like. Se você não deixou o like no vídeo ainda, já deixa o like aí porque vale o like. Zoom de visualização. Esse projetor ele conta com zoom óptico, então eu posso diminuir ou aumentar aqui a distância de projeção através do zoom desse projetor, tá? Então, se eu quero colocar ele mais próximo da parede, quero uma tela um pouquinho menor, eu habilito aqui, ele danificou completamente o foco aqui, vocês estão vendo que está bem desfocado, mas é porque eu preciso voltar lá e aplicar o foco, né? Ele não vai fazer isso aqui automaticamente aqui. Mas o hackzinho que eu quero contar para vocês é o seguinte, gente. Se você coloca esse projetor aqui a uma distância curta, como ele está aqui da tela, a incidência da luminosidade do projetor com a tela vai dispersar um pouquinho mais de luz. Ligeiramente, você não vai perceber, mas vai dispersar um pouco mais de luz. Agora, se você quer ter a melhor qualidade possível, você quer ter o melhor contraste possível com esse projetor, eu recomendo que você instale o mais distante possível da sua tela, da sua parede, e depois você ajuste no zoom. Tá? Ajusta ali para encaixar na sua tela e aí você vai ter o melhor contraste possível com esse aparelho. Essa é a dica que eu dou para vocês. Então vou retornar aqui, vou reabilitar o zoom aqui, ele vai retomar o foco perfeitamente. Cadê? Se eu segurar OK aqui, ó, por mais tempo, ele já habilita sozinho. Pronto. E agora vamos passar por outro recurso aqui do menu de configurações. Cadê aqui? Vamos voltar lá. E a gente tem outras coisas interessantes aqui, como por exemplo, deslocação da objetiva. Ele também adapta a cor da parede, tá? Época de Copa do Mundo, você vai jogar aquela imagem no paredão gigante, a parede é amarela, verde, azul, cinza, enfim. Você vem aqui, ó, e clica aqui que ele vai adaptar as cores dependendo da cor da parede, tá? Mas aqui tem outro recurso interessante que é o deslocamento da objetiva. Esse aqui é o Lens Shift. Isso aqui também vai te ajudar na instalação do projetor. Se ele estiver no teto muito alto, por exemplo, ou muito baixo, você consegue ajustar dependendo da altura da sua tela de projeção. Eu já vou, ó, habilitar aqui, ó. Você vai ver que ele vai chegar basicamente aqui no meu pé, ó. Olha como, ó, e você vê a distância que o projetor tá daqui, ó. Olha só. Tá numa distância curta, tá vendo?
Ele joga, ó, a própria lente do projetor tá deitando assim para jogar a imagem mais para baixo. Isso aqui facilita muito, até para aplicações de teatro, né? De repente, onde está instalado o projetor ali, você quer jogar a imagem para o chão, fazer alguma brincadeira, alguma coisa, ó, veio até aqui, tá vendo? E aí só clicar no botão aqui, ele já retoma automaticamente ali para a posição padrão. Esse é um dos recursos que fez desse projetor assim um aparelho diferenciado no mercado de projetores, e é um dos recursos também que são mais comuns em projetores muito mais caros, tá, do que ele. Eu sei que muita gente fala assim, mas 26 mil reais é muito caro num projetor. Eu sei, gente, não é barato, não é um produto. Ninguém disse que ele era um produtinho baratinho, não. É um projetor profissional, então ele tem que custar o preço que ele vale, tá? Ainda assim, ele traz recursos maravilhosos que muito projetor muito mais caro que ele não traz. Então, voltando aqui. Olha que imagem, olha que espetáculo de imagem. Bom, deixa eu não perder o foco aqui, que essas imagens realmente me impressionam. Voltando aqui, zoom de visualização, ajuste da posição, adaptação à parede, deslocamento da objetiva, já passamos por aqui. Aqui a gente tem a íris, que a gente já vai comentar. Deixa eu já abrir aqui a íris e a gente já mostra aqui, ó. Íris, nós temos 3 modos aqui, tá? O modo de íris, 3 não, são 4, ó. O modo desligado, o modo Cinema 1, olha só. O modo Cinema 2, ele já alternou aqui para uma temperatura mais quente da imagem. Muita gente gosta desse Cinema 2 aqui, tá? Eu às vezes alterno aqui entre Cinema 1 e Cinema 2, mas o que eu gosto de deixar mesmo é aqui no manual. Então temos o modo manual, onde você consegue alternar a abertura, tá, dessa íris, que é um componente interno dentro do conjunto óptico do projetor. É como se fosse uma lente de câmera, né? Quanto mais fechada a íris, menos luz entra ali no sensor. Quanto mais aberta a íris, mais luz entra no sensor. Então aqui, ó, a minha íris eu deixei aqui em 5, tá? Você pode aqui habilitar desde 1, tá? Que fica mais aberta a íris, então fica mais clara a imagem. E aí você vai mexendo aqui, ó, conforme você vai aumentando, ele vai fechando a íris do projetor. Dá até para escutar o barulhinho da íris aqui, né? Olha lá. Se eu habilitar aqui para o 6, ele vai também trazer um tom mais quente para a imagem, tá? Porém, você tem um ganho de contraste também com a íris mais fechadinha ali. Eu deixo em 5, que para mim já está suficiente aqui, e eu gostei do resultado que eu tive. Às vezes eu alterno para 4 também. Repor ecrã, aqui eu acho que a gente já passou por todas as coisas mais importantes, mas faltou aqui alguns pontos que eu já ia deixar de comentar e não vou deixar mais, porque isso aqui é muito importante. Redução de Rainbow Effect. RBE significa Rainbow Effect. O que é o Rainbow Effect? Rainbow Effect é o efeito arco-íris, aquele efeito que traz umas cores em volta dos personagens, em volta dos menus. Se de repente você está assistindo ali, você vê o cara se mexer assim, ó, parece que ao em volta dele assim fica um rastro colorido. Isso aí incomoda muita gente. Eu não sou sensível a esse recurso, a esse problema, né? Mas tem muita gente que é. Como o projetor tem 3 lasers, né, o verde, o vermelho e o azul, quando mexe parece que fica um rastro ali, né? Ele deixa um rastro. E a Valerium resolveu, mas acabou, aniquilou com esse problema neste projetor. E é através desse menu aqui de redução do Rainbow Effect, né, do RBE, que você vai acabar com isso também. Aí, se você é um pouco mais sensível, eu recomendo você habilitar isso aqui, ó, redução do Rainbow Effect, tá? Ó, reduz artefatos de arco-íris na imagem. Quando ativado, aumentará o ruído do dispositivo. Quando esse ruído do dispositivo é coisa bem sutil, você praticamente não vai perceber. O importante é que você não vai ter mais o Rainbow Effect te incomodando aí. Modo ultra nítido, eu recomendo fortemente que você deixe habilitado, porque isso aqui vai trazer uma imagem mais nítida. É isso, é o modo ultra nítido. Até para conteúdos em SDR, conteúdos mais antigos, você vai perceber uma diferença de qualidade de imagem quando você habilitar isso aqui, tá? Então recomendo deixar habilitado. Modo DLP Turbo, recomendo habilitar se você for usar um seu console de videogame, o PlayStation 5, o Xbox ou o seu PC Gamer, porque aqui também você vai ter uma redução do atraso de entrada no projetor, né? Então é o que vai também trazer muito mais fluidez, muito mais
jogabilidade para você durante a sua jogatina. Se você habilitar isso aqui, ele também, ó, vai alterar aqui um pouco a temperatura de cor, mas é coisa bem leve, quase você não percebe, tá? Eu vou deixar desabilitado porque eu não estou com o console aqui habilitado agora. Instalação, inversão de ajuste automático. Aqui a gente tem os recursos de 3D, tá? Que a gente pode comentar com vocês num outro vídeo. E basicamente é isso. Mas agora a gente vai para o outro menu de configurações aqui, que é o menu de imagem. E no menu de imagem nós temos HDR padrão, HDR dinâmico, modo IMAX, Filmmaker Mode, HDR Teatro, modo de economia de energia HDR, HDR Futebol, HDR padrão. Por que só está aparecendo HDR? Porque ele está reproduzindo agora um conteúdo em HDR pelo YouTube. Então ele já automaticamente já seleciona ali conteúdos em HDR. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto está mais para baixo aqui. Aqui a gente tem aplicar definições de imagem para fonte atual ou para todas as fontes. Então você vai configurando as informações aqui dentro desse menu. Você seleciona se você quer aplicar só para uma fonte de vídeo, só para o meu videogame. Então você ajusta aqui os parâmetros só para o seu videogame. Ah não, é só para o YouTube ali no próprio menu do projetor. Você habilita isso aqui também. Você seleciona o que você quer para cada dispositivo conectado ao aparelho. Aqui em geral nós temos detecção automática de tipo de conteúdo que está desligado, você pode ligar caso você queira e ele vai, ó, ative a detecção automática das etiquetas do modo Filmmaker ou modo IMAX no conteúdo e implemente as definições de imagem preferidas aí contidas, ou seja, você tá com o seu Blu-ray player conectado ao projetor, você colocou um conteúdo ali, um Blu-ray em IMAX, ele já vai mostrar na tela ali IMAX e você vai ter os recursos para fazer as alterações desejadas ali. Cena de IA, esse aqui eu vou deixar desabilitado, cena de inteligência artificial, ele vai identificar a cena atual e otimizar automaticamente a qualidade de imagem. Básico, tá? Ele vai fazer ajustes automáticos. Isso aqui é interessante, principalmente para conteúdos em SDR ou conteúdos mais antigos que não tem HDR. Então você habilitando isso aqui, ele vai como se fosse fazer uma simulação de HDR dentro do conteúdo que você está exibindo. É interessante, eu acho legal, tá? Mas não é o tempo todo que eu deixo isso aqui habilitado, só em certas situações. Então, voltando, opa, saí do conteúdo aqui, não era para sair, deixa eu voltar no conteúdo aqui. Voltando lá para o menu de configurações, vamos novamente aqui em iluminação a laser. Aqui é que está a cereja do bolo, aqui é onde estão os recursos mais importantes desse aparelho, no meu ponto de vista. Nós temos aqui, ó, o Enhanced Black Level, que é nível de preto otimizado. É esse aqui, se você não sabia que aqui, é aqui que você mexe no Enhanced Black Level, tá bom? Então nós temos o nível alto, desligado, baixo e, pô, Luiz, eu tô mexendo aqui no meu, eu tenho esse projetor, tá no desligado, mas eu coloco ali embaixo, em alto, não muda nada na minha imagem. Não muda mesmo, gente. Ó, aqui ó, você vai perceber que não muda absolutamente nada. Eu vou explicar para vocês o porquê. Se você está num ambiente iluminado, como está o meu aqui, ou se você tem uma sala com paredes brancas, né, que está jogando muita iluminação na sua tela, não vai perceber. Você não vai perceber nada, não adianta nem querer mexer ali. Agora, você tem uma sala dedicada, você tem um ambiente mais escurinho ali, você quer ter um nível de contraste mais assim, absurdo, espetacular, aí você vai mexer aqui no Enhanced Black Level, você vai perceber a diferença assim, principalmente em conteúdos mais escuros, né? Em cenas mais escuras. Você não vai perceber em todo o conteúdo, mas vai perceber sim, porque tem diferença e eu vou provar para vocês já já. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá de novo, já entrei no recurso errado aqui. Bom, aqui ó, pronto, imagem. Iluminação a laser. Eu vou deixar habilitado aqui no alto o Enhanced Black Level, nós temos contraste, nós temos o nível de preto, isso aqui também é importante, também vai trazer um contraste maior, um nível de preto, né, na verdade, vai trazer um nível de preto bem mais bonito assim para o aparelho. Então eu deixo aqui ó, em menos 4, tem gente que deixa em menos 15. Eu acho que em menos 15 perde muita informação, tá? Porque tem situações ali que você precisa ver algumas coisas, né? Então ele acaba transformando uma sombra, por exemplo, num preto absoluto. Então você perde detalhe, tá? Aqui, detalhe escuro, eu deixo ligado, porque ele traz informações interessantes para a cena.
Gama, você pode alternar aqui entre 2.0, 2.2, 2.4, BT1886, aí vai depender do conteúdo que você está assistindo, você vai mexer aqui e vai chegar no seu ponto ideal aí. Para mim estava em 2.2, vou manter ali. Contraste ativo, eu deixo isso aqui em alto e às vezes eu desligo, tá? Porque ele também vai trazer informações para a nossa cena, para o conteúdo que está sendo reproduzido de forma bem interessante. Deixa eu só retornar ali. Ó, intensificador de luminosidade. Isso aqui é só se você for utilizar numa tela muito grande, você precisa de potência mesmo, você vai habilitar isso aqui, porque ele vai esguelar o aparelho para te entregar o brilho mais potente que ele consegue. E o otimizador de HDR, que está desligado, mas você pode ligar, deixar ele ligado aqui, ele só vai desligar o contraste ativo, tá? Mas com o otimizador de HDR, você também tem otimize contraste e cor do conteúdo de SDR para obter uma qualidade de imagem tipo HDR, ou seja, ele vai fazer uma simulação ali, ele vai trazer para um conteúdo SDR um aspecto de conteúdo em HDR, tá bom? Aqui é isso, deixa eu só retornar para o conteúdo aqui, ó. O que eu não comentei aqui é o nível de iluminação a laser, né? Aqui você pode deixar entre 0, que aí a imagem fica assim, tá vendo? Fica mais escurinha, para um ambiente onde você não precisa de uma imagem muito acesa, porque o pessoal já está percebendo, isso é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, qualidade de imagem nos projetores não está diretamente relacionada ao brilho, tá? A qualidade de imagem são outros recursos, né? Nitidez, o contraste. E se você tem uma sala pequena e uma imagem muito forte, você vai se incomodar. Então, se você tiver com a imagem muito forte e quiser diminuir, você pode vir nesse recurso aqui e diminuir o brilho aqui nessa parte aqui de nível de iluminação. E aí, ó, se você colocar 1, você tá vendo aqui que o nível de preto otimizado tá desligado, né? 2, olha, tá ficando mais claro. 3, mais claro ainda. 4, mais claro ainda. Agora, do 5 em diante, se eu colocar no 6, ele já vai habilitar o nível de preto otimizado ali, ó, tá vendo? Que colocou no baixo, opa, saí do conteúdo. Colocou no baixo, mas a partir do 5 ele habilita o nível de preto ali do Enhanced Black Level, nível de preto otimizado, né? Ó. Então, a partir do 5 ele habilita, tá? Então, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Se você quer a imagem mais clara possível, você deixa isso aqui em 10 e você vai lá na íris e deixa em 0, tá? Você quer contraste, você quer um nível de preto mais interessante, você baixa isso aqui, ó, para 7 ou 6 e vai lá na íris e coloca a íris em 7, tá? Como eu fiz anteriormente. Esses aqui basicamente são os recursos. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou precisar apagar aqui todas as luzes da sala para provar para vocês que o Enhanced Black Level nesse projetor é algo espetacular. Bom, pessoal, a gente vai testar aqui agora o Enhanced Black Level, vou mostrar para vocês ele funcionando ao vivo. A imagem está completamente deteriorada porque eu deixei a minha câmera configurada para captar o exato momento em que o Enhanced Black Level vai fazer toda a mágica acontecer. Eu vou utilizar como exemplo esse vídeo que é o OLED Black Level Test no YouTube e já vou mostrar para vocês o que acontece aqui quando eu habilito esse filme. Vocês estão vendo que a tela fica toda cinzentada ao redor, né, da imagem. E a partir do momento que der um pause aqui, ó, nessa cena exatamente, essa cena é perfeita para isso, tá? Eu vou dar um pause aqui, olha só, a tela ficou toda cinza aqui, né? Aqui ao vivo não tá tão cinza quanto vocês estão vendo aí, tá um pouquinho mais escuro. Mas para poder captar aqui eu tive que deixar dessa forma. A partir do momento que eu tirar dessas informações que estão aparecendo do YouTube, ó, colocar para cima, vocês percebam que toda a região da tela, e agora vocês estão vendo um cinza exatamente como está o cinza aqui ao vivo, tá? Tem bastante ruído aqui nessa região, claro, porque é uma cena bastante escura, mas vocês percebem que toda essa região aqui, ó, vocês conseguem enxergar aí, tá bem cinza, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou deixar pausado nessa cena e vou habilitar o Enhanced Black Level e vocês vão ver a mágica acontecendo. Venho aqui em iluminação a laser, nível de preto otimizado e vou colocar no alto. E olha só o que vai acontecer. Percebam que, ó,
esse cinza em volta da tela vai desaparecer, ó. Olha como escurece. Então, essa é a mágica do Enhanced Black Level e isso faz totalmente a diferença quando você está assistindo conteúdo com o seu projetor. É algo que a Valerion fez e que deu super certo e transformou esse projetor em um dos melhores projetores frontais do mundo da atualidade. Bom, meus amigos, esse aqui então foi o vídeo onde a gente fez aqui um tour pelo menu de configurações do Valerion Vision Master Max, esse projetor incrível que eu vou deixar link, claro, na descrição do vídeo para vocês. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal do Telegram, lembrem-se também de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de se cuidar para a gente se encontrar no próximo vídeo. Que projetor, hein? Que projetor!